Bom dia, estou aqui para gravar minha videoaula, né, de estágio, que seria de uma forma diferente, porém, o momento não nos permite ter contato com alunos, as escolas então estão todas fechadas, isso todo mundo já sabe, né? Então, a minha aula está sendo gravada dessa forma, em uma casa, com a ajuda de equipamentos de tecnologia, né, como um data show, celular, e aí vai. E aí eu sou do Polo de Santa Cruz, meu nome é Fábia Kizia de Araújo Silva, grande. É a disciplina do estágio obrigatório 3, da maneira que está podendo ser feita. E eu vou iniciar ele agora, tá certo? A minha aula de estágio é Greetings. A pronúncia, professora, me desculpe, mas a gente ainda está engateando, né, nesse caminho, né? Então, Greetings foi o assunto que eu escolhi. Só falando que eu escolhi esse assunto voltado para uma turma de 6º ano, que a gente tem que estagiar nesse momento do 6º ao 9º ano. Eu escolhi do 6º ano, apesar de não ter sido um conteúdo retirado especificamente de um livro. Mas com o professor que eu tive contato, ele disse que sempre gosta de fazer essa introdução, como se fosse um conteúdo a mais, uma experiência a mais, porque é de suma importância saber esse conteúdo, que greetings é saudações, ou seja, cumprimentos. São coisas do nosso dia a dia, que em todo lugar do mundo, em qualquer língua, a gente tem esse hábito, tem essa cultura. É uma questão de bons modos, de educação, né? A questão de cumprimentos, de saudações, que pode ser dito dessas duas maneiras. Aí aqui eu já dei uma breve pincelada em algumas. O WhatsApp, e aí, né, que significa, tem hi, hello, oi, olá. WhatsApp de novo, what's happening, que é o que está acontecendo, ou também what's going on, que é também o que está acontecendo, what's going on, tá certo? Então aqui já tem uma amostra de algumas que a gente usa no dia a dia, né? Bom dia, as mais conhecidas, boa tarde, boa noite, oi, olá, tchau. E a gente vai ver também na língua inglesa, tá certo? Um dos primeiros conteúdos que os estudantes aprendem ao estudar inglês são os greetings, ou seja, os cumprimentos, né? Então são um dos conteúdos primeiro que eles estudam e que deve fixar na mente, porque eles vão ver isso ao longo de muitos anos, em textos. Aqui eu não, com o passar dos slides, eu não perceber, a professora vai perceber que eu não trabalhei a questão do texto por conta do tempo, tá? E também tem muito essa questão de falar no português, porque a gente ainda não dá uma aula 100% falando inglês, né? Acho que ninguém, em lugar nenhum, em nenhuma escola. Eu creio, por enquanto, pelo menos no ensino fundamental, né? Os greets, também traduzidos como saudações, então eles podem ser chamados como cumprimentos, como também saudações. São sempre a primeira etapa utilizada para estabelecer uma comunicação com alguém. Ou seja, essas comunicações, quando a gente vai tentar se adequar a uma nova língua, aprender uma nova língua, esses cumprimentos aqui, essas saudações, são as primeiras, é a primeira etapa. É a primeira comunicação que você vai ter com alguém. Chegar, dar um bom dia, uma boa noite, é saber se despedir, saber perguntar o básico para alguém, né? Como seu nome, qual é seu nome, como você está, essas coisas. Então é a primeira etapa para estabelecer uma comunicação. Em qualquer língua e no inglês não é diferente. Quando chegamos em local e encontramos outra pessoa, também a gente usa esses cumprimentos, né? Essas saudações. Geralmente cumprimentamos com um olá, os mais conhecidos. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, etc, né? Gosto de trabalhar também com a questão de imagens, né? Hi, who are you? Oi. Aí tem a frase em inglês, como você está, né? Como vai. Umas frases bem conhecidas. Aí essas saudações, elas são divididas de algumas formas, que é para facilitar o repasse desse conteúdo, também para facilitar a aprendizagem dos alunos. Elas podem ser divididas em saudações de chegada, de despedida, também de uma conversa, né, no meio de uma conversa, como também às vezes tem a ver também com a questão de tratamento, envolve pronomes, até verbos também no meio, né? Então aqui no meu caso específico.
As saudações de chegada são aquelas que usamos para cumprimentar quem está no local onde chegamos, claro, né? Ou que usamos quando alguém chega em um lugar onde já estamos. A gente fala elas quando chega, ou quando a gente já está lá, mas chega alguém também, a gente fala da mesma maneira para ela que acabou de chegar. Hello, né? Que é olá, oi. Hi, olá também, oi, a mesma coisa. Hi, what's your name? Oi, qual é o seu nome? Isso também bem conhecido da gente, né? Good morning, a gente vê também bastante. Muitas crianças aprendem cedo, né? E sabem o significado. Good afternoon também significa boa tarde. Good evening, boa noite, muito conhecido também. E também tem o welcome, que é seja bem-vindo. Então essas são saudações de chegadas bem conhecidas, não é de todo mundo, né? São frases da língua inglesa que a gente aprende desde cedo, tá certo? Essas são as saudações de chegada. Aí aqui eu só coloquei umas imagens para dar uma frisada maior na questão de ficar na mente, de fixar na mente também, tá? Porque você, dependendo da série, como eu falei que foi pro 6º ano, por isso que eu ainda trabalhei com essas imagens até um pouco infantis, mas a questão dos elementos naturais aqui, como Sol e Lua, para juntar, relacionar a questão do comprimento com o horário, tá certo? Good morning, como a gente já viu, bom dia, a cama, o solzinho. Good afternoon também, good afternoon também, não é? É sol, só que agora ele não está acordando. Esse good afternoon, ele não está acordando, já é mais no meio da tarde, como se fosse brincando aqui. E aqui tem 2 boa noites, né? Good evening e good night, que a gente vai ver uma pequena diferença, porque na língua inglesa eles têm 2 cumprimentos noturnos, tá? O good evening e o good night, e a gente vai repassar. Aqui na nossa língua a gente só tem um mesmo, né? Ó, esse good evening vezes good night. Vamos só ver uma pequena diferença entre eles, mas muito fácil. Good evening quando chega a noite, né? Quando a noite estiver começando, quando entrar numa festa, quando cumprimentar à noite. Então, esse good evening a gente usa mais na prática aqui, tradicional, quando a gente chega. É um boa noite ao chegar. Aqui tá vendo, ó. Quando a noite está começando, ao chegar numa festa, ou chegar numa escola, numa igreja, em qualquer lugar. Então, a chegada, a gente usa o good evening. O good night, quando a noite estiver acabando, quando sair de festa, quando se despedir à noite. Então, fica o good evening quando chega em algum lugar, é assim que a gente trabalha mais. E o good night quando a gente sai. Então, boa noite ao chegar, boa noite ao sair. Ou seja, boa noite ao chegar, boa noite ao se despedir. É dessa forma que a gente passa para os alunos, até para frisar melhor. Se você, quando for estagiar, se tiver, né, a questão do turno à noite, você pode, ao adentrar a sala, falar good evening, e ao sair você dá good night, que é para eles já aprenderem as 2 formas, a questão de etapas que tem na EJA, né? Etapa 5, que são divididas por etapas. Então você, ao entrar na sala, você diz good evening, quando for dar aula de língua inglesa, ao sair você diga good night, já para eles saberem essa diferença na prática. Agora, saudações durante uma conversa, tá certo? Saudações durante uma conversa, aquilo que pode ter durante uma conversa, ó. Who are you, né? Como vai? Who are you been? Esse aí também, esse who are you been? Who are you been? A pronúncia não está da melhor ainda, é como você tem passado. It's, esse outro aí é It's been a long time. It's been a long time. Quanto tempo, né? Questão de uma conversa, quando 2 pessoas se veem, usam essa frase para dizer há quanto tempo não se vê. Glad, esse que não tem esse ezinho aqui. Esse aí, glad to meet you. Glad to meet you. Prazer em conhecê-los, tá? Glad to meet you. Prazer em conhecê-lo. Isso são saudações que a gente usa durante uma conversa, depois de já ter chegado, ter usado aquelas que a gente viu no slide anterior, né, de hi, who are you, hello, aquelas de chegada. Depois você pode usar saudações dentro da própria conversa, né, que é essa aqui, who are you, como vai, esse tipo de saudações que a gente usa dentro já da conversa.
Mais uma vez frisei na questão da imagem, né? Elas já estão aqui, ó, se vendo há um tempo, já estão até tomando aqui um cafezinho, falando normal, né? Então, é dentro de uma conversa. Agora aqui, saudações de despedidas, tá? Quando a gente, como o próprio nome já diz, ó, deixa eu só voltar aqui. Tá certo. Saudações de despedida são saudações que utilizamos, como o próprio nome já diz, ao nos despedirmos de alguém. As mais conhecidas, essas aí, não é? São as que a gente mais usa. A primeira, good night, que como eu já falei, como é uma despedida, não é chegada, aquele good night poderia ser good evening, você pode usar quando você chega, que não, acho que não estava no exemplo lá atrás. Mas aqui, como é despedida, eu usei o good night porque você já está indo embora. É uma boa noite ao se despedir, ao sair. See you later, esse outro aqui, tem uma pronúncia um pouco diferente, não é? See you later, see you later. See you later, mais ou menos assim, que significa até logo. See you later, até logo. See you tomorrow, até amanhã. Goodbye, tchau, pode ser goodbye, pode ser só bye, pode ser bye bye, né? Que é tchau. Esse outro aí, nice to meet you, prazer em conhecê-lo. Isso, você fala, bate um papo, conheceu a pessoa, quando você vai embora você pode dizer nice to meet you, que é prazer em conhecê-lo e se despede. So long, que é até, né? Até mais. Aí aqui eu coloquei também só para frisar as imagens, olha. Good morning, cafezinho aqui, né? Uma cara de sono. Good afternoon, que é a tarde. Questão do horário, o relógio marcando às 15 horas. Só apressar, porque eu acho que eu já passei o tempo que eu falo muito. Good night, aqui ó, despedida da noite, quando a noite está acabando, se já está dormindo, porque para eles a noite já está acabando, né? Aqui tem também formal, greets, né? E também tem as formal, que esse informal aqui você usa mais para os colegas, ó. Hi, hello, hey, que é who are you doing, quando você usa para as pessoas mais formais, mais informais, mais próximas a você e da mesma idade, geralmente entre os jovens. Aí quando ele pergunta como você está, como tem passado, você responde bem, thank you, fine, thank you. Aí depois o WhatsApp, what's going on, outras perguntas, e aí o que está acontecendo, essas perguntas você responde não murcho, ou seja, não muito bem, não estou. E o WhatsApp you, essa tradução releve porque ela é difícil, tá, professora? E aqui são as formais, aquelas que você usa em ambientes de trabalho que são muito, às vezes, as mesmas. Who are you? Como você está? Aí, fine, thanks, né? Estou bem. What's your name? Aí você iria responder, como se fosse uma entrevista de emprego, qual é o seu nome? My name is, você responde. Nice to meet you, que é prazer em conhecer, e ele responde nice to meet you too, prazer em conhecê-lo também, tá? Essa foi a minha pequena aula de demonstração sobre o conteúdo. E eu fico por aqui, me despeço. Tchau.